Olá, amigo, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade. Eu sou a Luciana Sampaio e caso você não me conheça, eu sou fluente em inglês nível C1. Sendo que eu aprendi esse idioma de forma totalmente autodidata, porque eu amo inglês e atualmente eu estou estudando para chegar no nível C2. Eu também estudo espanhol porque o meu maior objetivo é servir como missionária em qualquer lugar do mundo e eu sei que ao saber essas duas línguas eu já vou conseguir ter acesso a diversos países para conseguir me comunicar com as pessoas e levar o amor de Jesus. Nesse dia em que está saindo esse vídeo, eu estou indo para o treinamento porque eu vou para a missão esse ano. Essa missão será feita aqui no estado de São Paulo mesmo, porém, como eu disse, eu estou me preparando para ir para outros países futuramente. Mas por conta desse meu preparo com a missão, eu estou completamente sem tempo porque eu tenho que adiantar os vídeos do YouTube, eu tenho que deixar o máximo de conteúdo pronto possível porque eu não sei exatamente como será a minha rotina na missão e as minhas pausas serão principalmente na segunda-feira, então eu preciso dar conta de gravar os vídeos todas as segundas. E tendo em vista que a minha rotina está muito corrida, eu decidi fazer esse vídeo para mostrar para vocês como eu estudo 2 idiomas mesmo tendo um tempo limitado. Portanto, vamos logo para o estudo do inglês e como eu estou fazendo atualmente. Tendo em vista que eu já sou fluente no inglês, eu já consigo me comunicar tranquilamente nessa língua e eu só quero simplesmente alcançar o nível C2, eu dou menos prioridade para essa língua com relação aos estudos. Então, os meus esforços com relação ao inglês são menores porque eu já tive esforços muito maiores antes. Isso é um trovão, tá, gente? Eu acho que tá saindo aí no vídeo, mas é só um trovão, porque tá chovendo bastante. Apesar de ter um esforço menor com relação ao inglês, eu continuo estudando todos os dias. E como eu faço isso? Eu mantenho contato com a língua da forma que eu consigo. Portanto, a primeira coisa que eu faço é ter acesso a conteúdos em inglês diariamente. Cerca de 70% mais ou menos das coisas que eu vejo todos os dias está em inglês. Então, por exemplo, eu tenho muito costume de ver vídeos no YouTube. A maioria desses conteúdos está nessa língua. O meu algoritmo do YouTube, ele basicamente foi treinado dessa forma porque eu sempre acesso vídeos em inglês, é um costume que eu tenho, então ele sempre indica conteúdos desse tipo e eu sempre acompanho dicas para o YouTube porque eu estudo sobre o YouTube, dicas de idiomas, ou até mesmo rotina, ou vídeos mais tranquilos de produtividade, a maioria deles eu vejo em inglês. Todos os dias eu determino, de uma forma muito natural para mim, não é que é uma regra, todos os dias eu tenho que ver um vídeo em inglês, mas é algo muito natural, então todos os dias eu vou entrar no YouTube e eu vou ver um vídeo em inglês. Como eu tenho o costume de mexer no YouTube enquanto eu faço outra coisa, por exemplo, ouvir um vídeo enquanto eu limpo a casa, dificilmente eu vou usar a legenda, então eu simplesmente coloco o áudio lá em inglês e no momento em que eu reparo que tem uma palavra ali que eu não consegui compreender, que tem uma frase que eu não peguei, eu paro, vou no Google Tradutor e pesquiso a respeito daquilo. Embora eu já seja fluente, consigo me comunicar em inglês, tem algumas coisas que eu simplesmente não entendo. Isso é completamente normal, gente. Acontece até mesmo na nossa língua nativa. Então eu sempre busco por explicação, porque o segundo pilar para o aprendizado de um idioma é o entender. Então eu tenho esse trabalho de parar o que eu estou ouvindo para entrar no Google Tradutor e entender o que aquilo significa. Além disso, eu aprendo muito do inglês quando eu estou dando aulas semanalmente. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para você. Eu vi que um aluno fez uma frase do tipo I too like dogs. Essa frase aí. E quando eu vi essa frase, eu reparei que ela não estava correta por conta do to no meio da frase. E eu não sabia exatamente explicar por que isso acontecia, porque aquilo não estava certo. E aí eu apontei aquilo para o aluno e enquanto ele fazia o treino, eu fui pesquisar para entender por que aquilo acontecia, por que aquela frase estava errada. E eu descobri que o to é usado somente no final de frases para falar o também, né? To. Por exemplo, I like you too. Eu também gosto de você. No caso, quando a gente traduz, o também fica no meio, mas sempre no inglês o to vai ficar no final da frase. E para usar como substituto, podemos usar o also. A frase correta do aluno seria I also like dogs. Porque o also pode ser usado no começo da frase, no meio, no final, não importa muito, mas o to tem que ser usado no final da frase. E foi exatamente isso que eu expliquei para o aluno depois de ter pesquisado no Google. Mas você vê que eu aprendo muito enquanto eu estou dando aulas. E você não precisa dar aula particular para que você também aprenda um idioma. Você pode simplesmente oferecer o suporte para uma pessoa que está no nível muito abaixo do seu. Por exemplo, se você tem um sobrinho que está na escola e ele precisa de ajuda com exercícios de inglês, você pode ajudá-lo porque isso vai te ajudar a aprender também. Se algum dia você já pesquisou dicas de como passar no Enem, de como se dar muito bem em um concurso público, em vestibular de outras universidades, você vai reparar que essa é uma dica recorrente. Então as pessoas sempre falam, ensine outra pessoa porque isso vai fazer com que o material grude na sua mente e também com que você aprenda. Essa é uma dica realmente muito importante. Outra forma também que eu aprendo enquanto eu ensino é através desses vídeos. Então, enquanto eu estou aqui, tem vídeos que eu fiz completamente
completamente em inglês. Tem outros vídeos que metade é em inglês, metade é em português. E isso permite que eu pratique o meu speaking. Ou seja, eu pratico a fluidez do meu discurso enquanto eu estou falando inglês com a câmera. E você também pode fazer isso, não precisa postar no YouTube, mas você pode se gravar e depois analisar isso para ver se a sua pronúncia está correta, se tá tudo dando certo. Quando eu tiver mais tempo, com certeza, quando eu estiver ali familiarizada com a rotina na missão, eu vou voltar a estudar inglês de uma forma mais intensa para que eu realmente alcance o nível C2. No momento, é como se eu estivesse mantendo o meu inglês, conhecendo coisas novas, mas de uma forma bem mais natural. E quando eu tiver mais tempo, eu vou continuar fazendo o livro de exercícios lá que eu comecei e comentei em um dos vídeos, e além disso, vou continuar lendo um livro clássico para que eu obtenha um vocabulário mais rebuscado. Certo, agora vamos para o espanhol, que tem o nível básico. Eu já consigo entender muitas coisas que eu escuto em espanhol. Consigo falar um pouquinho, mas não tanto. E aí eu tava tendo muita dificuldade em treinar o meu espanhol, porque no inglês eu consigo ouvir, eu consigo praticar a fala, é bem mais tranquilo. No espanhol é um pouquinho mais complexo. Mas o que eu fiz? Eu decidi que esse ano eu leria toda a Bíblia. E daí eu tenho um aplicativo que eu faço ano bíblico e tudo mais. Quando eu notei que eu estava sem tempo para fazer os meus treinos, para ver vídeos de espanhol no YouTube, porque o inglês para mim é bem mais natural que o espanhol, ver vídeo, ouvir podcast e tudo mais. Então eu falei, bom, isso que eu estou fazendo em português eu vou transformar em espanhol e aí eu vou treinar ao mesmo tempo que eu estou lendo a Bíblia, isso vai ser perfeito. Vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. E foi exatamente isso que eu fiz. O aplicativo que eu uso é Bible Plan, se eu não me engano esse é o nome. E daí ele tem a versão lá para que você coloque tudo em inglês, tudo em espanhol ou tudo em português. Eu estava usando em português, então só switch eu troquei lá para o espanhol. E assim eu estudo de duas formas diferentes. A primeira é quando eu estou ouvindo os capítulos da Bíblia, então eu escuto isso em espanhol e eu acompanho na minha Bíblia física a versão em português, porque isso vai me ajudar a ouvir e a entender ao mesmo tempo. É como se eu estivesse assistindo uma série ali com legenda, mas a diferença é que eu estou ouvindo e acompanhando a legenda na minha Bíblia física. É uma estratégia muito legal que eu usei para aprender inglês e que eu continuo usando porque eu tenho certeza que vale muito a pena. A segunda forma que eu uso, tem livros que eu leio juntamente com a Bíblia para entender mais detalhes. E esse livro eu escuto em espanhol e leio ao mesmo tempo em espanhol. E aí se tem alguma palavra que eu tenho dificuldade, que eu não entendi, eu vou lá e pesquiso no Google Tradutor. Com certeza isso faz com que o meu estudo da Bíblia seja bem mais longo, porque eu preciso ter a paciência ali de escutar e de pesquisar quando eu não compreendo. Mas veja que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Além de me nutrir espiritualmente, eu também estou aprendendo outro idioma. Então para mim vale super a pena, porque eu aproveito o meu tempo de duas formas, apesar de demorar um pouquinho mais para estudar a Bíblia. Outra coisa que eu também faço é de basicamente explicar aquilo que eu li. Geralmente quando eu vou deitar, estou na cama, eu começo a falar espanhol comigo mesma e tento pegar as palavras que eu adquiri naquele dia e tento explicar exatamente, ou de uma forma bem próxima no nível básico que eu tenho, o que eu li. Eu gosto muito porque essa é uma forma natural de eu revisar as palavras que eu tive contato. É muito legal eu ver que eu realmente consigo lembrar e que eu realmente consigo explicar aquilo em espanhol. Outra coisa que eu também faço é ver vídeos no YouTube, eu já comentei aqui, mas como eu disse, eu vejo mais ou menos uns 20% dos conteúdos que eu assisto na internet estão em espanhol. Eu ainda tenho muita dificuldade em ver vídeos em espanhol naturalmente, porque o meu algoritmo do YouTube, ele está acostumado a me indicar vídeos em inglês. E daí, quando eu preciso ver alguma coisa em espanhol, eu tenho que pesquisar, leva mais tempo. Então, eu continuo vendo os vídeos em espanhol, mas ainda assim, não é tanto quanto no inglês. E é basicamente dessa forma que eu tenho estudado o inglês e o espanhol, ou tenho mantido as duas línguas, apesar de não ter muito tempo livre, porque eu estou me preparando para a missão. Eu só gostaria de deixar claro que eu aprendi a não me limitar. Quando nós falamos sobre estudos de idiomas, as pessoas pensam em algo tradicional e naquele estudo que leva horas e horas e é preciso dedicar muito tempo ou usar determinado material, mas isso pode ser feito de uma forma bem mais natural do que você imagina. Eu não consigo, por exemplo, dedicar 1 hora para o espanhol, 1 hora para o inglês e estudar ali perfeitamente. Não consigo fazer isso. Mas eu aproveito os meus tempos livres ou eu transformo as tarefas que eu faria em português para o idioma que eu gostaria de aprender. Eu entendo que ver um vídeo de 10 minutos no YouTube para poder aprimorar o meu inglês é melhor do que não fazer nada. Além disso, é importante a gente aprender a se adaptar. Se eu visse que, por exemplo, antes eu dedicava 1 hora ao inglês e 1 hora ao espanhol, era muito comum isso no meu dia a dia. Era tranquilo para que eu conseguisse dedicar todo esse tempo. Mas eu reparei
reparei que a minha rotina mudou e eu simplesmente adaptei. Eu não desisti de tudo porque parecia, ai, não tenho mais tempo, não vou mais estudar. Não, eu consegui adaptar de acordo com a minha realidade atual. Por mais que pareça pouco, faça alguma coisa que vai manter o seu idioma que você está tentando aprender ou que vai fazer com que você evolua, por mais que seja pouco. Eu vejo que as pessoas que querem aprender vários idiomas ou que elas querem aprender apenas um, que é o inglês, elas têm muita dificuldade de adaptação. Ou seja, elas fazem um plano, o imprevisto surge e elas simplesmente não sabem mais o que fazer. Então aprenda a lidar com os imprevistos e aprenda a lidar também com a mudança de rotina, porque isso é completamente normal. Essa questão de adaptação é algo que eu faria completamente diferente se eu pudesse voltar atrás. Então, quando eu visse que eu não estava conseguindo evoluir no inglês, ou quando chegava o desânimo e eu queria desistir, se eu adaptasse, mudasse a estratégia, com certeza eu teria me tornado fluente no inglês mais cedo. Eu tenho um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre coisas que eu faria diferente se eu pudesse voltar no tempo e aprender inglês novamente. Você pode conferir agora. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!